O estresse é uma epidemia mundial, é um grave problema de saúde pública. Você sabia que até 50% das pessoas vão ter ou já têm algum problema de saúde relacionado ao estresse? Tanto saúde mental como saúde física. Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre o estresse, o que ele é, como que ele age no corpo, quais são os hormônios que estão envolvidos, quais as consequências e quais os tratamentos para estresse que mais funcionam. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador aqui do canal Saúde da Mente. Como eu falei na introdução, eu vou falar sobre o estresse, que é uma epidemia mundial, um grave problema de saúde pública. Para vocês terem uma noção, em pronto-socorros, pronto-socorro qualquer que seja, pronto-socorro clínico, até 80% dos casos que vão ao pronto-socorro são de problemas relacionados ao estresse, ou seja, que poderiam ser prevenidos caso a gente consiga manejar esse estresse melhor. Então eu vou falar tudo sobre isso hoje, mas antes de começar o vídeo eu queria lembrar vocês que não são inscritos aqui no canal, deixar aqui a sua inscrição, ativar o sininho de notificações e também deixar o seu like se você gostar do conteúdo. Também compartilhar com outras pessoas que você acha que podem se beneficiar com o conteúdo aqui do canal. Bom, eu acho que o primeiro passo para a gente entender é entender o que é o estresse, né? E para exemplificar isso, eu vou contar uma história de um paciente. É claro que eu sempre mudo alguns detalhes para preservar o sigilo, né? Até por uma questão ética, mas que é uma história muito comum que eu vejo no consultório e que talvez você se identifique, né? Então, esse paciente, ele me procurou, ele tinha 38 anos, e ele tinha me contado que ele não estava bem faziam já uns 2 ou 3 anos. Né? Como é que é a história dele? Ele era um paciente, né? Era um homem, uma família de classe média, viveu aí uma infância, adolescência sem problemas, era um aluno mediano para bom, vários amigos, fazia esporte, sem problemas, totalmente normal. Até que ele passou, né, em uma faculdade de administração, foi lá, se dedicou, conseguiu um estágio, e assim que ele terminou a faculdade, ele foi efetivado no estágio dele num banco, né, num banco de investimentos, né, que é um ambiente bastante difícil. O que acontece é que mais ou menos com uns 33, 34 anos, ele teve alguns baques, né, alguns traumas aí na vida pessoal dele, né? Enquanto a parte profissional estava indo bem, ele estava tendo bons feedbacks, estava tendo promoções, na parte pessoal, nesse mesmo ano, aconteceu duas coisas que não foram bacanas. Ele tinha 34 anos, né? Foi há 4 anos atrás, se eu não me engano, né? Então foi em 2014, 2015. Ele terminou um relacionamento de 6 anos com a namorada dele da escola, com quem ele achou que ia casar, né? Então foi uma frustração, ela terminou com ele, ela, enfim, foi viajar, e o avô dele, que ele tinha muita proximidade, o avô paterno dele, faleceu de uma forma abrupta, né? Teve um AVC e acabou falecendo, né? Isso acabou mexendo com ele, e foi no mesmo ano que ele teve essa promoção no trabalho, né? E para quem conhece o setor bancário é o setor mais acometido por quadros de estresse, tem muita cobrança, muita pressão, muitas reuniões, fazer muitas planilhas. Ele começou a viajar muito e ele começou a se dedicar bastante no trabalho, né? Então ele começou a trabalhar 14, 16 horas por dia. Ele, na verdade, acabava não pensando muito nesses outros problemas, né? Tanto pessoais quanto da família, né? Ele não pensava muito, focava no trabalho, e quando ele chegava à noite ele começou a ter alguns momentos onde ele não conseguia dormir, onde começava a vir pensamentos do passado, pensamentos, preocupações com o que ele tinha que fazer, com o que seria da vida dele. Ele começou a ter essa insônia inicial, começou a ter alguns sintomas, né, de mais angústia, um pouco mais de irritação, mas continuou focado no trabalho. Ele jogava bola com os amigos, eles tinham um grupo de futebol, mas não dava mais tempo dele fazer isso, porque ele tinha muitas viagens, muitas reuniões, ele estava assumindo muita responsabilidade lá no trabalho, e ele sentia, né, aquela obrigação e aquela empolgação de estar conseguindo fazer isso, mostrar para a família que ele conseguia ter esse sucesso. Só que aí ele foi ficando cada vez mais desatento, né? Ele me contava que ele ia para o trabalho de metrô, então no metrô ele meio que ficava pensando em várias coisas, tudo que aconteceu, coisas do passado, várias ideias, e às vezes ele perdia a estação do metrô que ele tinha que descer,
esquecer, às vezes ele não sabia nem o que ele tinha almoçado, o que ele tinha tomado de café da manhã no dia, a cabeça dele estava sempre viajando, estando em outro lugar, ele começou a cometer alguns erros, né, em algumas planilhas no trabalho, chamaram a atenção dele, o pessoal é muito duro, ele começou a ficar mais estressado, se cobrando mais e começou a se empenhar mais para tentar não errar, só que com o tempo ele foi ficando cada vez mais cansado e um pouco apático, sem perceber mais graça nas coisas. Ele estava ganhando dinheiro, estava conseguindo conquistar, né, o sonho dele, mas aquilo parece que não tinha mais propósito, ele não conseguia aproveitar aquilo e os amigos dele começaram a falar que ele estava muito diferente, muito distante, muito apático e os amigos, né, uma amiga dele recomendou que ele passasse num especialista, procurasse tratamento. Bom, esse caso, né, é um caso típico da consequência do estresse na vida da gente, né? Então, com esse caso, vamos entender o que é o estresse, né, de uma forma muito simples para a gente poder conhecer e identificar se isso ocorre com a gente. Vamos tentar entender o que aconteceu com esse paciente que eu estou contando, que pode ter uma história parecida com muito de vocês, né? Então assim, ó, vamos dar uma olhada aqui. Eu gosto muito de usar aqui o flipchart. Então o estresse, tem várias definições, mas eu gosto de uma definição muito simples, né? Que fala que o estresse, na verdade, é quando o nosso corpo, né, ele percebe uma ameaça nova. Então tem uma ameaça que o corpo percebeu. Então uma ameaça percebida. Uma ameaça percebida que gera uma tensão, tanto física quanto mental, maior. Então, uma ameaça percebida que gera um aumento de tensão. Tensão física e mental. Então, uma ameaça que gera um aumento de tensão e que tem uma sensação de falta de controle sobre essa ameaça, ou seja, essa ameaça é incontrolável. E eu gosto dessa definição que tem esses três aspectos: ameaça, aumento de tensão e falta de controle. E aí, o que acaba acontecendo? Por que o estresse ele acaba se alimentando, né? Qual que é o impacto que isso tem na vida da gente? O que aconteceu com esse paciente? Aconteceu esse ciclo do estresse, é o ciclo tóxico do estresse, né? Que lembra um pouco aquele ciclo da ansiedade, mas ele tem alguns aspectos diferentes. Então, o estresse, com isso tudo, a pessoa ela vai se sentir mais irritada, ela vai ter mais ansiedade e ela vai sentir, eu vou explicar por que isso acontece, que vai começar a diminuir a energia dela e vai diminuir a capacidade de atenção e concentração. O que isso acaba tentando, né? O que a gente acaba fazendo quando a gente percebe isso, né? E que esse paciente também fez. A gente vai o quê? Tentar controlar isso. Falar, poxa vida, eu estou irritado, estou ansioso, estou com falta de energia, eu preciso me esforçar mais, eu preciso tentar relaxar, eu preciso dormir melhor, eu preciso fazer uma série de coisas, né? E a gente acaba aumentando o nosso nível de energia para atacar esses sintomas, a gente ataca de frente, né? Só que isso costuma não dar muito certo. A gente tentar combater tensão gerando mais tensão não costuma funcionar, né? Por mais paradoxal que seja. Então a gente acaba, vou tentar me esforçar mais, vou acordar mais cedo ainda, vou tentar prestar mais atenção para não ter mais erros, vou tentar me esforçar para dormir mais cedo, vou forçar para dormir. Isso acaba não funcionando. E aí isso gera uma frustração, né? Devido ao fato disso não funcionar. Então essa tentativa de controle forçado do estresse costuma não funcionar e isso começa a levar a um auto-julgamento. A gente começa a falar, poxa vida, mas eu não estou conseguindo fazer, né? Eu não sou capaz, eu não dou conta. E a gente começa a dar definições muito pesadas, muito críticas pra gente. A gente começa a achar que a gente é fraco, que a gente é burro. A gente começa a achar que a gente não tem valor, que a gente não dá conta, né? Começa a vir esse julgamento.
E isso é percebido pelo corpo como uma ameaça, como se alguém tivesse criticando, né? Imagina que um amigo seu estivesse falando isso para você o tempo todo. Você é fraco, você é burro, é incompetente, não dá conta, né? Precisa se esforçar mais, mas não vai conseguir. O que isso começa a fazer? Começa a aumentar a ameaça que o corpo percebe, porque tem alguém criticando, a nossa cabeça faz isso, né? É natural, não dá para controlar. E aumenta a irritabilidade, aumenta a ansiedade, aumenta a falta de energia, a tensão, e esse ciclo se autoalimenta até que isso leva a um estado de exaustão, de estafa, de burnout. Então, isso é o estresse e essa é a causa de por que o estresse é tão danoso. Mas vamos entender direitinho, de uma forma muito simples também, como que isso acontece no nosso corpo, como que o nosso corpo responde fisicamente ao estresse. Então, de uma forma muito simples, quando a gente percebe nessa ameaça, quando vem algo que estressa a gente, o corpo ele libera dois sinais, né? O primeiro sinal, que é mais rápido, mais imediato, é o sinal que vai ter um estímulo no tálamo e na amígdala, né? Não é a amígdala da garganta, né? A amígdala cerebral, que é uma área muito primitiva, né? Quem vê os meus vídeos aí sobre ansiedade já ouviu falar muito da amígdala. Então, o primeiro sinal do estresse é estímulo do tálamo, estimula a amígdala, e isso vai fazer com que libere adrenalina. Adrenalina, para quê? Para ajudar a gente a lutar contra o perigo ou fugir dele, ou paralisar, falar, vamos esperar ele passar. Então a adrenalina é algo que dá energia muscular, energia mental para a gente atacar aquele perigo ou para a gente evitar, para a gente sair dele. E tem um outro sinal que demora um pouco mais, que ele é mais a longo prazo, que envolve o hipotálamo, né? Então tem o hipotálamo, manda um sinal para a suprarrenal, que são glândulas em cima do nosso rim, e aí vai liberar no sangue o cortisol. E esse é talvez o grande vilão do estresse. Vamos dar uma olhada então o que é que esse segundo sinal causa, né? Na verdade, esse segundo sinal, ele que causa os problemas ruins de saúde decorrentes do estresse. Vamos dar uma olhada nisso. Então, como é que funciona, né? Eu gosto muito dessa curva, eu desenho muitos dos meus pacientes, tem alguns vídeos, né? Que é um gráfico muito antigo do desempenho versus o estresse. Então, o nosso desempenho, ele vai, né, aumentando conforme vai aumentando o estresse, conforme aumenta a ansiedade. Ou seja, no início tem uma melhora de desempenho. Por quê? Porque aqui é um estresse agudo que aumenta a adrenalina. Então aqui tem um predomínio da adrenalina. Então nessa fase aqui, ó, é uma fase que o estresse ajuda a gente. Ele vai aumentando o nosso desempenho. Só que o que acontece? Se a gente tem aqui um estresse crônico, ou seja, um estresse que não passa, vai começando a ter o quê? Uma queda de desempenho. E a gente vai começando a ter uns sinais. Caiu aqui a tampa. A gente vai começando a ter uns sinais de falta de concentração, de falta de energia, de falta de rendimento, um excesso de irritabilidade, sintomas de insônia, né? E aqui nessa fase, né, tem um predomínio desse aumento do cortisol. E aí é nessa fase aqui que vem os problemas relacionados ao estresse. Então esse aumento de cortisol devido ao estresse crônico pode levar a um aumento de obesidade, a gente tem dificuldade para perder peso, né, com esse excesso de cortisol. A gente tem um aumento de risco de pressão alta, né? Aqui é RAS, hipertensão arterial sistêmica, aumenta esse risco. A gente tem um aumento da resistência à insulina, e isso leva a um aumento de risco de diabetes. A gente tem um encurtamento dos telômeros, que são partes dos nossos cromossomos que levam a um envelhecimento precoce.
Então, esse é o mecanismo, né, que faz com que o estresse possa estar na causa das principais doenças que acometem o nosso dia a dia, além de prejudicar muito a nossa qualidade de vida, de aumentar o risco de ansiedade, de depressão, de uma série de outros problemas, né? Então, esse sim é o mecanismo do estresse. O que é importante, né, a gente entender? O que eu queria passar para vocês? O primeiro passo é vocês entenderem isso. E quanto mais a gente entende, quanto mais expert a gente fica com o que acontece com a gente, mais a gente tem ferramentas para desarmar esse circuito. E é possível desarmar esse circuito. A segunda coisa, para entender que o problema do estresse não é o estresse agudo, não é quando vem uma cobrança, vem uma questão intensa, mas é esse estresse crônico. E a questão é que nós temos muitas fontes de estresse que ficam o dia a dia todo com a gente, né? Então, trânsito, brigas de relacionamentos, broncas do chefe, problemas financeiros, mudanças geram muito estresse, qualquer tipo de mudança, uma incerteza, um clima de incerteza, né, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então incerteza na política, incerteza na economia, incerteza em relacionamentos, isso não é bom. Então a gente entender que tudo isso vai levando ao estresse crônico, nós estamos sob esse risco e por isso a gente tem que tentar, é interessante que a gente tente abordagens para combater esses elementos de estresse crônicos. Não dá para evitar tudo isso, né? A gente não vai largar a vida e viver no campo, em outro ambiente. Não é nem interessante isso, isso é irreal. Mas eu acho que é legal a gente entender que nós vivemos sob estresse crônico. Isso aumenta o risco da maioria das doenças que nós temos, aumenta o envelhecimento precoce. E nós temos que trabalhar estratégias que funcionem para isso. Tentar tirar o estresse na marra, se esforçando mais, de uma forma agressiva, não funciona. Então o que acaba ajudando no estresse? Número 1, atividade física, principalmente atividade aeróbica. Na aeróbica ajuda também. A outra coisa, treinos de relaxamento. Então a gente ajudar o nosso corpo a aprender a relaxar. O que mais funciona para isso? Cada um tem a sua técnica, mas o que é mais estudado é Mindfulness, e é por isso que eu falo tanto aqui no canal, Yoga e Tai Chi. Então Mindfulness, Yoga e Tai Chi ajudam muito. Treinos de resiliência, né? No meu workshop, que é um workshop Saúde Total da Mente, tem várias técnicas de resiliência que eu ensino lá, tem um vídeo sobre isso, né? Vale a pena dar uma olhada. E tem treinos de reestruturação cognitiva, que é a gente mudar os nossos pensamentos e mudar como a gente encara alguns aspectos da vida, que são alguns trabalhos de terapia cognitiva que podem ajudar. Mas o que vocês já podem começar a ter em mente que a atividade física é um tratamento, é uma prevenção ao estresse e pode ser uma prevenção para obesidade, para pressão alta, para diabetes. A ideia é coisas que sejam possíveis de serem sustentadas. Se você não gosta de academia, não precisa se forçar. Se você não gosta de spinning, não precisa se forçar. Fazer algo que você goste, que tenha pouco custo, né, que não precisa comprar muita coisa, muito equipamento, que você consiga de preferência fazer com alguém, né, para ter um compromisso, isso ajuda, e que você consiga manter. E a outra coisa que eu ensino é começar a tentar praticar o Mindfulness, mas o Mindfulness não precisa ir para um mosteiro, para uma coisa mais religiosa, fazer um retiro espiritual, não. Começar a praticar no dia a dia de vocês, começar com 1 ou 2 minutos de prática, né? Por isso que a gente aqui do canal, né, tem um aplicativo que é o WeMind, que o link aí vai estar na descrição, aplicativo para iOS, para Android, que tem meditações muito curtas e ensinam passo a passo de como começar a praticar o Mindfulness. Não precisa começar a ficar 20, 30 minutos, achar que você tem que esvaziar a mente, isso não funciona, isso é irreal, né? Tem que ser algo que a gente consiga praticar e começar com 1 minuto e ir aumentando 1 minuto por semana, né? Lá tem várias meditações muito curtinhas, vale a pena dar uma olhada, mas eu vou continuar nos outros vídeos falando muito mais sobre essas técnicas de prevenção e tratamento para o estresse crônico. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui o seu like, deixe os seus comentários sobre dúvidas, o que vocês acharam, se vocês têm histórias que se identificam com essa história que eu contei no vídeo, se tem outras histórias também, tá bom? É legal a gente poder compartilhar para dar esse senso de que a gente não está sozinho, né? Eu sempre falo, sofrer não é bom, mas sofrer junto é melhor do que sofrer sozinho. Só isso já dá um conforto pra gente, certo? E deixem também as sugestões aí de temas para os próximos vídeos.
Vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.